estou agora ao lado de Adriano Silva, ele que é presidente do Laboratório Catarinense, fundador do Instituto A Fonte da Alegria e da ONG Força Empresarial para Emergências. E vamos falar um pouco mais sobre a questão da liderança empresarial e social. Adriano, para você, o que é a liderança? Olha, o que é liderança é bastante complexo isso, dá para falar muito tempo aqui. Mas eu acho que é a questão de você reunir pessoas, reunir talentos, motivá-las a um objetivo comum, né? Se você conseguir atrair essas pessoas até de forma voluntária para você e fazer com que a gente trabalhe para um bem comum, um objetivo comum, eu acho que você está exercendo liderança. Acho que naquele momento você está sendo líder por alguma coisa. E o perfil de um líder? Existem vários. Eu acho que depende do momento que você está exercendo a liderança. Eu digo, muitas vezes a dona de casa, ela também tem um momento de líder dela dentro de casa, né? A pessoa não exerce um papel de líder numa empresa, por exemplo, mas no jogo de futebol ele é o capitão do time, né? E cada momento e cada lugar acho que exige um pouco. O que eu acredito no líder, eu acredito no líder servidor, aquele líder que se presta a facilitar o trabalho dos outros, né? Para que a equipe como um todo possa se desenvolver melhor. Isso é o que eu acredito e isso que eu tento fazer. E o que é liderar empresarialmente, assim, dentro das suas experiências? Olha, eu digo que hoje um líder empresarial ele está muito mais voltado, primeiro a saber qual é o objetivo da empresa, onde a empresa vai chegar, a meta, e depois ser o grande psicólogo. Trabalhar com todas as pessoas dentro da empresa, conhecer essas pessoas, saber os seus talentos, as suas virtudes, os seus erros e tentar melhorar isso, né? Então eu acho que hoje o trabalho de um líder dentro de uma empresa ele passa a ser muito mais um ouvinte e um maestro, assim, de encaixar cada instrumento no local certo e na hora certa. Existe alguma diferença entre as lideranças, como por exemplo a empresarial e social que você atua? Eu acho que não, eu acho que o objetivo é o mesmo, você vai depender de pessoas também para fazer um trabalho. A diferença é que talvez o objetivo de uma empresa e o objetivo de uma ONG são diferentes, talvez a empresa está mais voltada a crescimento, a lucro, né, a resultados que são possíveis de mensurar, e uma ONG muitas vezes você não tem resultados mensuráveis. Mas as duas organizações elas também têm seus objetivos e têm que correr atrás desses objetivos. Então eu acho que o trabalho é muito parecido, não dá para simplesmente desconectar e dizer que são coisas diferentes, acho que não. O que você acha então que deve ser feito para a liderança ficar mais presente e melhor? Eu acho que um líder, para ele exercer melhor a liderança, eu acho que ele tem que trabalhar bastante a humildade, não no sentido de aquela humildade coitadinha, assim, não. Aquela humildade de ouvir a equipe, escutar a equipe. Eu acho que a equipe ela tem muito a contribuir, né? O líder, ele muitas vezes ele não precisa ter as respostas, ele não precisa saber os caminhos, mas se ele souber ouvir a equipe e juntar essas pessoas e juntos criar uma ideia, desenvolver, eu acho que a empresa, a organização ganha como um todo. Eu acho que esse é o papel do líder. Agora, já que a gente citou sobre a ONG e o Instituto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas instituições e a ONG. O Instituto A Fonte da Alegria ele surgiu logo depois que eu me formei e eu vim para o laboratório como estagiário, e o laboratório já tinha as atividades sociais, mas elas eram ligadas ao RH. Eu sempre acreditei numa coisa da gente envolver mais pessoas, né, no trabalho, e você gera comprometimento. Então o que o Instituto fez? Ele formalizou aquelas atividades sociais e hoje o Instituto é administrado por voluntários que são colaboradores das empresas. Então a gente fez com que se perpetuasse o trabalho do Instituto, porque as pessoas elas se cansam, precisam de renovação. Então você tem pessoas novas trabalhando hoje no Instituto, né, com os mesmos trabalhos sociais, e mais pessoas conhecendo a fundo desse trabalho, né? Pessoas que nunca talvez tiveram a oportunidade de fazer um trabalho social, hoje através do nosso instituto como colaborador pode ir lá e fazer um trabalho social. E já a Força Empresarial para Emergências, ela tem a ver porque eu sou bombeiro voluntário em Joinville há 12 anos, eu trabalho como socorrista, e surgiu nas enchentes de 2008, eu estava de plantão no quartel, e quando aconteceu tudo no estado, em Joinville também ficou embaixo d'água, e as pessoas começaram a ligar para o bombeiro não só para pedir ajuda, mas para dizer que estavam disponíveis para ajudar. E aí veio a ideia, eu disse, tanta gente querendo ajudar, e quem é que está coordenando isso? Como é que a gente pode otimizar isso daí? Porque no momento de calamidade pública, como o Estado se encontrava, você tem que organizar isso, senão fica uma bagunça.
uma forma de liderança, né? Parabéns pelo trabalho da ONG e do Instituto. Eu queria que você deixasse uma recomendação e dicas para as pessoas também, para liderar mais, para aprender mais. Eu acho que todos somos líderes, em qualquer momento. Como eu usei o exemplo do dono de casa, o exemplo do futebol, o exemplo da empresa, na escola, né? Eu acho que a gente tem que ser líder, independentemente de onde você está, tentando melhorar. Eu acho que essa coisa da gente muitas vezes olhar para o governo e falar assim, a culpa é do governo, ok, mas quem colocou essas pessoas lá? Fomos nós, né? E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade que a gente tanto quer? E essa liderança tem que ser exercida todos os dias e aonde você está. Então, se hoje eu tento fazer uma liderança melhor dentro da nossa empresa, é porque eu acredito que a nossa empresa é uma comunidade dentro de uma cidade e que pode começar a mudar. Se você pensar dessa forma, você pode mudar o teu bairro, a tua igreja, né? Você pode... E aí você vai mudando o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, o país e assim por diante. É assim que se faz a mudança num país. A gente não pode esperar que venha alguém, um bom samaritano, e que vai resolver tudo da noite para o dia. Eu acho então que todos os líderes, que somos todos nós, todos exercemos a liderança em algum momento da vida, nós precisamos exercer a boa liderança todos os dias. Obrigada, Adriano. Agora você sabe um pouco mais sobre a liderança empresarial e social. E para acompanhar o mesmo tema, assista a esta outra entrevista. Agora eu vou conversar com Mônica Conrads, ela que é presidente do Conselho de Administração Duas Rodas Industrial e conselheira em diversas entidades. Mônica, para você, o que é a liderança? A liderança é aquilo que faz as pessoas se motivarem a fazer as coisas certas, né? Como diz o Peter Drucker, nós temos que ter seguidores para sermos líderes e temos que fazer com que as pessoas se motivem para causas e para obras, para que dentro de um direcionamento concreto se possam realizá-las de forma específica. Como ser um ótimo líder? É uma questão bastante vasta. Nós temos bastante características diferenciadas de líderes, mas o principal é que ele precisa ter as habilidades e competências de comunicação, precisa gostar de pessoas, precisa aprender e ser bastante exemplo, né? E ser bastante exemplo. Então, um bom líder é aquele que acompanha os seus liderados e faz com que eles criem oportunidades e que sejam felizes na sua execução. Quais são essas competências que o líder deve ter? Ele deve ter uma boa comunicação, ele deve ter empatia, ele deve ter a característica de, como eu disse, gostar de gente, ele precisa ter essa visão sistêmica da sua empresa ou do seu empreendimento, ele precisa ter a questão ética muito forte. As habilidades são bastante grandes em termos de administração de tempo, em administração de talentos. É um tema muito amplo, mas que em princípio é isto. E os instrumentos utilizados por um bom líder, quais são? Os instrumentos são as reuniões em grupo, a administração do tempo, a questão de trabalhar bem com pessoas diferentes, de diversidade cultural, então ele precisa estar apto do ponto de vista de conhecimento para que as pessoas possam seguir as suas orientações. O que você não admite numa atitude de um líder? São as atitudes não éticas, como humilhar pessoas ou achar que as pessoas serão iguais a ela, ou ter essa noção de que as pessoas precisam seguir exatamente os mesmos passos. Eu acho que é isso. E quais são as dicas então que você passa e recomenda para as pessoas que querem ser um ótimo líder? Que elas primeiro procurem sonhar. Elas precisam ter objetivos, elas precisam ter o porquê liderar, né? E que elas procurem estar próximas às pessoas, entender a diversidade que existe nas pessoas, que elas procurem entender que só essa diversidade traz características completas a uma equipe, então precisa ser alguém que coordena e que de fato faz com que as pessoas sigam aquilo que ele deseja. Essa foi a conversa com Mônica, falando um pouco mais sobre liderança. No domingo que vem, você vai acompanhar também a conversa com mais 2 grandes empresários que vão trazer experiências e muito mais sobre liderança.
Estes entrevistados fizeram parte do simpósio de liderança que foi realizado na Assige, em Joinville. A seguir, acompanhe uma matéria sobre um café de mulheres que é tradição há mais de 40 anos na cidade. Já já estamos de volta!